Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de cálculo em várias variáveis. Na aula de hoje a gente vai estudar os valores de máximo e de mínimo de uma função de duas variáveis. Tá? O estudo vai ser bem semelhante ao que a gente fez lá em cálculo 1, né? A gente vai ter que, por exemplo, primeiro achar os pontos críticos, tá? Então vamos lá. Olha só, vamos lá. Suponha que isso aqui, ó, é o gráfico de uma função de duas variáveis. Tá? Então é um subconjunto ali, uma superfície no R3, né, no espaço tridimensional. Então, o que é um máximo absoluto? E o que é um mínimo absoluto? Então, ó, vamos supor que você tem uma função f de duas variáveis, x e y, né, que vão definir uma nova variável dependente z, né? E o que é o valor máximo absoluto dessa função? Você vai pegar entre todos os f de x e y o maior valor possível, né? Porque o f de x e y é um número real. O maior número real possível é o valor de máximo absoluto, tá? E o ponto em que isso ocorre é o ponto de máximo absoluto, tá? Então digamos que f de AB satisfaz a seguinte propriedade: f de AB é maior ou igual que f de xy para todo par xy no domínio da função f. Isso significa, então, que o f de AB é o valor de máximo absoluto. Tá? Então, nesse caso, dizemos que f de AB é valor máximo absoluto ou global. Opa. Tá? E o AB, ou seja, o ponto em que o valor máximo ocorre, né, é o ponto de máximo absoluto. De modo análogo, o ponto de mínimo absoluto, né, ocorre em um ponto AB se f de AB é menor ou igual que f de xy para qualquer par xy no domínio da função. Então, para todo elemento domínio, quando se calcular f, o valor vai ser extremamente maior ou igual, né, ao valor da f num ponto AB. Nesse caso, f de AB é valor de mínimo absoluto ou global, né, valor de mínimo global. E o AB, a gente diz que ele é ponto de mínimo absoluto. Então, no caso aqui, ó, seriam esses pontos aqui, ó, nesse gráfico, tá? Aqui, ó, estão correndo os máximos, o máximo absoluto e o mínimo absoluto dessa função, tá? Mas outro conceito que a gente tem, né, de máximo e de mínimo, é máximo e mínimo local. Quando o ponto, por exemplo, de máximo, ele é o maior valor da função ali numa vizinhança do ponto AB, tá? Então, o que significa, por exemplo, esse ponto ser ponto de máximo local? Ele não é valor absoluto, né? Não é ponto de máximo absoluto. Por quê? Porque esse valor aqui é maior, né? Esse ponto gráfico aqui, ó, a cota vai ser maior que a cota desse ponto aqui, né? Mas se você olhar ali no domínio da função, pega pontos próximos ali do ponto que tem esse associado a esse ponto do gráfico, os valores dos pontos próximos serão menores,
Então, digamos que f de AB ele é maior ou igual que um f de xy para todo xy próximo do AB. O que significa xy ser próximo de AB? A gente pode traduzir como bolas abertas, tá? Ou seja, existe uma bola aberta, tá? Tal que contém AB. Vamos supor que existe B, tá bem a bola aberta. Pode pensar que o AB é o centro dessa bola, que contém o ponto AB. Tá? Então essa bola é lá no domínio. Então pensa num círculo, só que sem a circunferência. Tá? Então, existe uma bola aberta, nem que o raio seja bem pequeno, mas tanto faz. Basta existir uma bola, tá? Dependendo da função, podem existir infinitas. Bom. Basta encontrar, se você encontrar uma bola aberta que contém esse ponto AB, tal que para todo XY nessa bola, essa relação é válida, então note que você não precisa satisfazer essa relação para todo ponto do domínio da função. Basta ali nessa bola. Né? Nesse caso, nós vamos dizer que f de AB é ponto de máximo local. Que ali localmente f de AB é o maior valor da função. Tá? E de maneira análoga, se existir B aqui eu estou denotando uma bola aberta, que contém um ponto AB. Ponto AB ali do domínio da função. E você tem que f de AB ele é menor ou igual que f de xy para todo xy nessa bola, tá? A gente diremos, né, que f de AB é ponto de, perdão, é valor, né? Deixa eu ver se eu depois eu arrumo outro ali. É valor de mínimo local, né? Porque é só numa vizinhança do AB, né? Que essa relação é satisfeita. Tá? A vizinhança ali é bola. E nesse caso, AB é ponto de mínimo local. Só voltar aqui que eu errei aqui, né? Então, nesse caso, existe uma bola aberta que contém um ponto AB, de modo que o f de AB é o maior valor dentro para todos os elementos da bola. Tá? Então, nesse caso, essa f de AB é valor de máximo local. E o AB é o que a gente chama de ponto de máximo local. Ok? Nesse caso, então são esses elementos que a gente vai estudar, né? Os valores máximo e mínimo de uma função, tá? Bom, definição para pontos, valores máximos e mínimos locais. Tá aqui, né? Então, função de duas variáveis, tem máximo local num ponto AB. Se o f de xy é menor ou igual que f de AB para todo o xy próximo de AB, né? Ou seja, essa relação é verdadeira para quando xy, todo xy em alguma bola aberta que de centro a B, né? Essa relação é válida, tá? Mínimo local é análogo, né? Se f de AB é menor ou igual que fxy para todo xy próximo do AB, né?
Então, f tem um ponto de mínimo local nesse ponto, né? Tem um mínimo local. E o f de AB é o valor de mínimo local, tá? Então, basicamente, essa definição está definindo isso aqui que eu defini aqui em cima, tá? Está explicando isso. É a definição disso que eu acabei de explicar aqui. Bom, aqui eu falei já de mínimo e máximo absoluto, né? E vai ser importante também para as próximas aulas. O que a gente vai estudar nessa aula, basicamente, é os valores de mínimo e máximo local, tá? Bom, o máximo absoluto, o mínimo absoluto é a definição, tá? Basicamente, o máximo absoluto é o maior dos máximos locais. O mínimo absoluto é o menor dos mínimos locais, né? Aí agora, o que vai ser importante para nossa aula, né? Que a gente vai usar bastante, é esse teorema 2, que é um análogo lá do cálculo 1, né? Se lembrar, né, cálculo 1, a gente viu, né? Que se eu tenho uma função de uma variável, né? E se A é um número real, ele é ponto de máximo ou mínimo local, então, e se eu consigo calcular, né, a derivada de f no A, quando a derivada existe, essa derivada se anula, né, no ponto A, né? Ou seja, nos pontos de máximo e de mínimo local, a derivada lá das funções de uma variável se anula. Tá? Aqui válido algo semelhante. Então a hipótese é a seguinte: suponha que f tem máximo ou mínimo local, né, em um ponto AB, né? Então AB é um ponto de máximo ou de mínimo local. Um dos dois, tá? Suponha também nesse caso os derivados parciais existem, tá? De primeira ordem. Nesse caso, então, emalhagem da hipótese, né? Basicamente, AB é um ponto de máximo ou de mínimo local. Então, as duas derivadas parciais se anulam no ponto AB. Tá? Cuidado para não confundir com a recíproca. Que seria se a derivada, as duas derivadas parciais se anulam, então a função tem o máximo e mínimo local nesse ponto AB. Não é isso, tá? O que está falando aqui. Se AB é ponto de mínimo local, as derivadas nesse ponto, as duas derivadas parciais são iguais a zero, tá? De maneira análoga para o máximo local. Então, esse teorema nos dá um critério para identificar os pontos AB do domínio da função que serão candidatos a serem pontos de máximo ou de mínimo local, tá? São aqueles pontos cuja derivada é zero, né? As duas derivadas parciais são iguais a zero. E também aqueles pontos que a teorema não fala nada, né? Que são aqueles pontos para os quais pelo menos uma das duas derivadas não existem, tá? Então, devido a esse teorema, né, importância da aplicação, a gente vai definir o conceito de ponto crítico. Então, o que é um ponto crítico de uma função de duas variáveis? Então, AB vai ser ponto crítico, né? Então, AB tem que estar no domínio da função. Se ou uma das duas derivadas parciais não existe em AB, ok? Ou quando as duas existirem, as duas se anulam em AB. Tá? Por que a gente está definindo isso? Porque isso vai ser importante para a gente identificar os possíveis candidatos a pontos de máximo e mínimo de uma função dada. Tá? Porque, bom, nos exemplos, né, a gente vai ver, vai ser dada uma função, a gente vai ter que identificar os pontos de máximo e de mínimo local ali. Como a gente vai fazer?
Primeiro passo para resolver esse tipo de exercício é identificar os pontos críticos. Tá? Você não precisa analisar todo, não precisa analisar a função toda. Você começa pelos pontos críticos, tá? Importante, de novo, o teorema fala, se tem máximo e mínimo local, as derivadas se anulam. A gente pode traduzir assim, se tem máximo e mínimo local, então, num ponto AB, né? Então AB é um ponto crítico. Não está falando se o ponto é crítico, então a função tem valor máximo e mínimo local nessa função. Tá? Se um ponto é crítico, não implica que ele é ponto de máximo nem de mínimo. Pode acontecer, igual era lá em cálculo 1, né? A gente deve ter visto com uns exemplos. Pode ser do ponto AB que ele seja um ponto crítico, tá? E mesmo assim, não é ponto de máximo e nem de mínimo local, tá? Então, basicamente, quando você tem um ponto crítico, ele pode ser ponto de máximo local, ponto de mínimo local, ou nenhum dos dois, tá? Aí, observação aqui que eu pulei. Então, quando AB é um ponto crítico de uma função f, né? Ponto crítico no sentido que anula as duas derivadas parciais. O que acontece é a gente olhar o plano tangente, a equação do plano tangente que a gente definiu lá atrás, na aula 20. Bom, a gente aprendeu, né, a determinar uma equação de um plano tangente, né, de uma superfície dada por uma função, utilizando essa fórmula, né? O que acontece? Supõe então que x0, y0 é um ponto ponto crítico ali, né? É um ponto que anula as duas derivadas parciais. Então, se você olhar o lado direito aqui, ó, vai ficar 0 mais 0. Então, você vai obter a equação z menos z0 igual a 0. Essa vai ser a equação do plano tangente nesse ponto x0, y0, f, x0, y0, que a gente está chamando de c0 aqui. Ou seja, é o plano z igual a z0, que seria o plano z igual a f de x0, y0, que é simplesmente um plano com cota f de x0, y0 paralelo ao plano xy. Tá? O que é que tá falando? É o que está falando nessa observação. Se AB, né, é um ponto crítico que anula as duas derivadas parciais, então na equação do plano tangente a gente vai obter z igual a z0, né? Isso significa, né, que quando você olha o plano que tangencia o gráfico da função naquele ponto, né? Aí no caso é o ponto AB z0. Esse plano vai ser paralelo ao plano XY ali, tá? Bom, pessoal, vamos lá então agora resolver um exemplo. Então, seja f de xy uma função x² mais y² menos 2x menos 6y mais 14. Primeiramente, o que a gente quer aqui é determinar os pontos de máximo e de mínimos aí, né? Mínimo local. Primeira coisa, pelo teorema 2, os candidatos, né, a pontos de máximo e mínimo são pontos críticos. Primeira coisa que tem que fazer é encontrar os pontos críticos. Para encontrar os pontos críticos, nós calculamos as derivadas parciais. Aí achamos os pontos que anulam ambas e os pontos em que pelo menos uma delas não existe, né? Então vamos lá. Vamos calcular as derivadas de f. Então del f del x é del x, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x menos 6y mais 14. Bom, essa função é função polinomial, né? Tranquila de calcular derivadas parciais, né?
Tô derivando em relação a x, então isso fica 2x menos 2, né? Agora vamos calcular a deriva parcial em relação a y. Então, desse modo, a gente encontra que a derivada em relação a y fica 2y menos 6. Então, a deriva parcial em relação a x, 2x menos 2, e a deriva parcial em relação a y, 2y menos 6. Agora, vamos lá. O domínio dessa função é todos os R2, né? E aqui também, né? O domínio dessa função aqui é o R2 todo. Então, não tem para essa função f nenhum ponto crítico que seja do tipo em que alguma das derivadas parciais não estão definidas. Não está definida, né? Então, os possíveis pontos críticos são aqueles que anulam as duas derivadas ao mesmo tempo. Então, os possíveis pontos críticos, né? Assim, um ponto AB de R2. R2, que R2 é o domínio da função, né? Função polinomial, definindo tudo R2. Ponto crítico de F, C e somente C, ele é solução, em vez de pôr W, eu pôr XY, tá? Deixa eu ficar mais claro ali. Se anula as duas, ou seja, 2x menos 2 é igual a 0, né? E 2y menos 6 igual a 0. Então a gente sempre vai cair no sistema, tá? Esse sistema é tranquilo, né? Então, 2x tem que ser igual a 2 e 2y é igual a 6. Então a gente vai encontrar x, y, né? Igual a 1,3. Então, o único ponto crítico dessa função é o ponto 1,3. Portanto, o único ponto crítico de f é o ponto 1,3, tá? Agora a gente tem que analisar o comportamento da função, né? Para saber se esse ponto crítico ele é ponto de mínimo ou de máximo local, tá? Ó, uma ideia quando você for fazer um exercício assim, por exemplo, olhar o gráfico da função, tá? Vamos lá. Primeira coisa, quanto que dá o f de 1,3? Isso é 1 ao quadrado mais 3 ao quadrado menos 2 vezes 1 menos 6 vezes 3 mais 14. Aí vai dar, deixa eu ver, 1 mais 9 menos 2 menos 18 mais 14. Isso vai dar 24 menos 20, dá 4, né? Então f de 1,3 é igual a 4. Se a gente fizer o gráfico da função, ó,
É o ponto A aqui, ó, 1, 3, 4, e em azul aqui a gente tem o gráfico da função. Dá para ver claramente, né, que o A vai ser ponto de mínimo da função, né? Mas nem é mínimo local, tá? Ele vai ser ponto de mínimo absoluto. Que é um, né? Que 4 vai ser o valor de mínimo absoluto dessa função. Tá? Então agora você tem que dar um jeito de provar. Tá? Então a ideia é pegar e mostrar que se a f de xy é maior ou igual a 4 para todo xy. Tá? O que é verdade, né? Se você olhar a função, né? Ó, todo ponto aqui, se pegar no gráfico da função, a cota será maior ou igual a 4. A gente vai fazer isso completando quadrados. Mas anote, ó. Aqui tem um x quadrado, menos 2x, y quadrado, menos 6y. Então a gente pode completar quadrados ali, né? Vamos lá. Vamos completar quadrados. Então, ó, nossa função, copiar ela aqui, tá? É x quadrado mais y quadrado menos 2x menos 6y mais 14. Eu vou dar só uma rearranjada para ficar mais próximo das coisas. X quadrado menos 2x, vou até pôr entre parênteses, mais y ao quadrado menos 6y mais 14. Tá? Vamos lá, como a gente completa quadrados aqui? Vou deixar de vermelho aqui. A ideia é transformar isso aqui, ó, num trinômio quadrado perfeito e isso aqui também. Bom, todo mundo lembra? A ideia é, você vai olhar para o coeficiente que multiplica o x. Tá? Primeiro para esse aqui. É 2, né? Então você vai pegar o quadrado da metade dele. Aqui no trinômio quadrado perfeito, lembra como é que fica? A mais b quadrado fica a quadrado mais 2b quadrado. Perdão. A quadrado mais 2ab mais b quadrado. Cada esse 2 que apareceu multiplicando lá, a gente vai dividir por 2 aqui e elevar ao quadrado. Então 2 dividido por 2 dá 1, menos 1 ao quadrado dá 1. Tá? Agora esse aqui, o coeficiente é o 6. Vamos fazer a mesma coisa. Pega ele, divide por 2, pega metade dele e eleva ao quadrado. 6 por 2, 3, menos 3 ao quadrado, 9. Tá? Então, esses números que a gente encontrou, esse cara e esse aqui, são os termos, digamos assim, independentes de ficar no trinômio ali. Então, vamos reescrever a f aí. Então, f de xy vai ficar x ao quadrado menos 2x mais 1, mais y ao quadrado menos 6y mais 9. Mais... Só que, ó, tinha 14 aqui, né? Só que eu já coloquei mais 1 mais 9, então vai ficar 1 mais 4, né? Para dar o 14. Vou continuar valendo essa igualdade aqui, ó. Perdão. 4. Bom, a nossa expressão é a mesma, só reescrevi de uma forma para ficar mais claro quem é o trinômio quadrado perfeito, né? Então, f de xy. Então, como é que ficam aqui, né? Como é x quadrado menos 2x, isso é x menos alguma coisa. Qual coisa? É o que a gente calculou, é 1. X menos 1 ao quadrado, mais, aqui também, no segundo também, ó. Y menos 9 ao quadrado, mais 4. Perdão, né? Não é 9, né? É 3, né? Porque esse 9 é o cara que aparece que é o quadrado, ou seja, é a raiz dele que a gente vai ter que colocar aqui.
tá? Na verdade, é exatamente metade desse número aqui, que é o que aparece aqui, tá? O que acontece? Para qualquer que seja o valor de x e qualquer que seja o valor de x de y, né? Ou seja, qualquer que seja o ponto x e y aí do plano, x menos 1 ao quadrado e y menos 3 ao quadrado são números não negativos, tá? Então, menor possibilidade para uma f de xy, né? Para o valor de f de xy é 4. Ocorre justamente no ponto 1, 3, né? Que é o ponto que zera esses dois trinômios quadrados perfeitos aqui. Então, com esse que a gente acabou de provar, é que a nossa f, né? O valor mínimo local dela, mínimo absoluto, na verdade, né? É 4. Só que o ponto 1, 3 que nós encontramos, né? O valor é 4. Ou seja, a função f, nesse ponto crítico que nós encontramos, ela tem um valor de mínimo. E nem é local. Você pode, é mais do que isso, é absoluto. Tá? Portanto, f de 1, 3 igual a 4 é valor de mínimo local de f. Mais do que isso, é valor de mínimo absoluto. Beleza? E máximo absoluto, máximo local. Como fica? Essa função não vai possuir nenhum valor de máximo, nem local, muito menos absoluto. Isso a gente vê, né, olhando para o gráfico. Tá? Ó, para qualquer xy que você jogar, essa função, né, qualquer ponto que você pegue, né, sempre consegue um outro ponto com cota maior. Essa função é ilimitada, os valores dela, tá? Então ela não vai possuir nem valor de máximo, não vai possuir valor de máximo, nem local, nem absoluto, ok? Então, note que f não possui valores de máximo local. Bom, mais um exemplo. Vamos lá então. Determine os valores extremos da função f de xy igual a y ao quadrado menos x quadrado. Primeira coisa, vamos encontrar os pontos críticos, né? Então, vamos determinar os pontos críticos de f.
Novo, essa função é polinomial, né? Então, o seu domínio é tudo R2. Primeira coisa, deriva ela em relação a x e em relação a y. Vamos lá, del f del x. Isso é del x de y ao quadrado menos x quadrado. É tranquilo, né? Fica menos 2x. E a derivada parcial em relação a y é 2y, né? Bom, o que ocorre aqui? Essas derivadas parciais, né? São funções polinomiais, então o domínio todo R2 de ambas. Então, os possíveis pontos críticos são aqueles que anulam, né, as duas derivadas parciais. Claramente, só pode ser o ponto 0, 0, né? Então, temos que um ponto xy no R2, né, que é o domínio da função f, é ponto crítico de f se e somente se nesse caso, de novo, não existe nenhum ponto em que a derivada, alguma das derivadas não está definida, tá? Esses pontos terão que entrar nos pontos críticos também, dependendo da função aí, tá? Mas nesse caso particular, só existem dois tipos. Só tem um tipo, né? Que são aqueles pontos que satisfazem esse sistema. Tá? Menos 2x igual a 0, 2y igual a 0 simultaneamente. Vai ser equivalente a dizer que o ponto xy é 0, 0. Então, de novo, como no exemplo anterior, essa função só tem um ponto crítico, que é o ponto 0, 0. Tá? Fy só admite como ponto crítico o ponto 0, 0. Então, desse modo, só tem uma possibilidade para que essa função f tenha um máximo e mínimo local, que é no ponto 0, 0. Tá? Vamos lá. Vamos olhar o gráfico da função. Aqui, né? Então, esse é o gráfico. E é o ponto. O ponto A ali é o ponto 0, 0, f de 0, 0, né? Se calcular o f do ponto crítico aqui, vai dar 0, né? Note que f de 0, 0 é 0. Então, 0 ele é um valor máximo mínimo local da função f. Se você olhar para o gráfico da função, deixa eu ver. Deixa assim, talvez é melhor. Se você olhar aqui no A, pega uma bola aberta no R3, né? Ou seja, uma esfera ali. Superfície. Pega uma esfera sem a casca. Ou pode ser pensar com a casca também. Qualquer esfera que você pegar vai conter pontos do gráfico, centrado no A, né? Ou seja, na origem aqui. Vai ter pontos do gráfico com cota positiva, né? Mas se o ponto estiver aqui nesse eixo verde, que é o eixo Y, e com cota negativa, né? Se você pegar um ponto aqui no eixo X. Qualquer bola que você pegar aqui centrada na origem, ó,
Vai pegar pontos que estão acima do plano XY e pontos que estão abaixo do plano XY. Tá? Se eu pensar no plano aqui, no domínio da função, vamos pegar uma bola aberta centrada na origem. Então toda bola aberta vai ter um raio. Então ela sempre vai pegar um ponto da forma x0 e y0. Né? Então, ó, a origem está aqui, né? Esse é o ponto 0, 0. Então aqui tem o eixo, vai estará o eixo y e aqui estará o eixo x. Eu estou olhando esse ponto aqui que é a origem. Qualquer bola que você pegar vai conter pontos do eixo y e pontos do eixo x. Os pontos do eixo y são da forma 0y, né? Com y variando. E do eixo x são pontos da forma x 0, no x variando ali. Então, o que acontece? Vamos pegar então uma vizinhança do 0 a 0, ou seja, é suficiente pegar uma bola aberta, centrada na origem, centrada no 0, 0, né? Com a origem, na origem, no caso. E qualquer raio, por menor que seja. Acontece. Note que toda bola aberta que contém aberta, contém não, de centro, né? No final vai dar no mesmo. De centro 0, 0 contém algum ponto. Contém pontos do eixo X, dos dois eixos, tá? Dos eixos X e Y. Diferentes da origem. Isto é, contém pontos da forma x0 e 0y com x e y diferentes de 0. Tá? Vamos lá. Vamos ver. Então, ó, a ideia é, estou pegando vizinhança da origem, né, pontos próximos da origem e ver os valores da f nesses pontos, né? Se existir uma bola tal que todo f de todo ponto dessa bola é maior que o 0, né? Que é o f de 0, 0. 0 é valor de mínimo. Se eu conseguir uma bola tal que todo ponto, o f desse ponto dessa bola é menor que 0, 0 é valor máximo. Só que a gente vai mostrar o seguinte: toda bola vai ter ponto em que vai conter pontos em que a f é maior que 0 e f desse ponto é menor que 0. Ou seja, 0 não vai ser valor nem de máximo nem de mínimo local. Ó, f de x0, né, que é um ponto da bola, né? Pegar uma bola qualquer. Vai ter um ponto dessa forma. E nesse caso, cadê a f? A f é 0 ao quadrado menos x quadrado, que é menos x quadrado. Como o x é diferente de 0, x quadrado é positivo, estritamente positivo. Menos um número positivo é um número negativo, estritamente negativo. De maneira análoga, f de 0y é y ao quadrado menos 0 ao quadrado, que é y ao quadrado. Y é diferente de 0. Então, independente, né, se o y seja positivo ou negativo, y ao quadrado é positivo, estritamente positivo. Estritamente maior que 0, né? Ou seja, nós provamos o quê? Qualquer bola aberta com centro na origem vai conter pontos em que f desse ponto, f desses pontos, né? Existem pontos da forma x0 e f nesses pontos é negativo, e pontos da forma 0y, né? Tal que f nesses pontos é positivo.
Ou seja, esse ponto 00, ou o zero, né? Não, o zero não é valor nem de máximo nem de mínimo. Porque próximo dele sempre vai ter pontos em que a f é positiva e negativa. Tá? Então não vai ter não existe uma vizinhança tal que zero seja o maior ponto ali naquela vizinhança, ou nem o menor ponto. Tá? Então isso mostra, né, que f não é ponto nem de máximo e nem de mínimo local. Tá? E nem de mínimo local. O que acontece nesse exemplo? A gente acabou de mostrar, né? Nós provamos que existem funções tal que um ponto crítico pode não ser nem ponto de máximo nem ponto de mínimo, tá? Nesse caso, esses pontos críticos que não são nem de máximo nem de mínimo são chamados pontos de Sela, tá? Então o que nós provamos aqui é que para essa função a origem é um ponto de Sela da função. Tá? Ponto de Sela é isso. Toda vizinhança contém pontos maiores cujos valores são maiores e pontos cujos valores são menores que o valor da função naquele ponto. Ok? Mas igual a gente vê no gráfico aqui, ó, no eixo X, ó, sempre pontos do eixo X, a f tem valor negativo. E no eixo Y, f desses pontos tem valor positivo. Só que na origem, que a função vai valer zero. Tá?